O Clash of Chefs é um reality show gastronômico onde são 8 chefes em 7 batalhas com apenas um campeão. Em jantares harmonizados inesquecíveis, são mais de 150 jurados presentes decidindo quem é o melhor chefe da batalha. No final, restará apenas um campeão que levará o prêmio em dinheiro e o tão cobiçado troféu. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Clash of Chefs, o desafio. Sou chefe Zi Saldanha, sou chefe de cozinha já há mais de 15 anos. Eu recebi um convite do Caruso de ser o chefe executivo dessa edição do Clash of Chefs. A temporada inicia em altíssimo nível. Vamos agora conhecer os 8 chefes concorrentes. O internacionalmente conhecido e experiente Eduardo Lemos. O criativo e inovador Fábio Loureiro. O ousado Jonathan Marco. A surpreendente Lauren Macedo, a excêntrica Nicole Sernicchiaro, o elegante Pablo Nunes, o talentoso Thomas Silveira e a prodígio Yasmin Longaray. O palco da primeira batalha é o restaurante Dante Mediterranee, com a disputa entre o chefe Fábio Loureiro e a chefe Nicole Sernicchiaro. Bom, meu nome é Fábio Loureiro. O meu fascínio na cozinha hoje, ele é muito do street food, da comida de rua. Eu vou participar do Clash of Chefs 2022 e eu tô na batalha para vencer. Meu nome é Nicole, eu comecei na gastronomia na PUC. Eu sou mais dos produtos naturais, sabe? Sou mais de começar o prato do zero. Vai ser desafiador, tá? No Clash. Agora a gente entra numa etapa muito importante do duelo entre o chefe Fábio Loureiro e a chefe Nicole Sernicchiaro, que é o sorteio de itens obrigatórios. Como funciona? Cada um deles vai vir aqui e vai escolher um item. Esse item é obrigatório de utilização na confecção do prato e isso tem que harmonizar com as bebidas propostas pelo sommelier. Então a gente tem aqui o ingrediente do chefe Fábio Loureiro, é nhoque. O chefe Fábio Loureiro, então, com nhoque. Eu já tive as minhas histórias com ele, não tão gratificantes assim, mas vamos lá. Vamos ver qual é o ingrediente da chefe Nicole Sernicchiaro. É a sobrepaleta do Duroc. Vai ser um desafio, mas eu acho que vai ser um desafio bem legal. Então vamos às regras. A partir desse momento, os chefs têm 7 dias para criarem os seus pratos, confeccionarem as fichas técnicas, tudo isso dentro do orçamento proposto, incluindo os 2 itens obrigatórios. Quando se trata de um evento, e um evento complexo como o Clash of Chefs, tem ali 100 pessoas para servir, só que são 2 serviços de 100 pessoas, numa cozinha que está sendo dividida por 2 chefs. Eu tenho que pensar já aonde vão ser os meus gargalos. A primeira etapa do desafio começa com a chegada dos chefs e o recebimento dos insumos que foram solicitados a partir das suas receitas. A equipe de produção deixa as bancadas prontas com as estações e um mise en place prontinho para que eles possam chegar com as suas equipes e aí então trabalhar todos os insumos. Estamos aqui em ritmo de batalha com as 2 estações já trabalhando com bastante intensidade. Nessa estação aqui a gente tem a equipe da chefe Nicole Sernicchiaro já em pré-produção, confeccionando essa maravilha que ela promete servir. O prato vencedor, então, vai ser um celine de moranga, com uma sobrepaleta de Duroc, com um molho de cerveja. A gente vai fazer um coleslauzinho e um aiolizinho de castanha. O prato da chefe Nicole, quando eu vi que ela estava trabalhando com sobrepaleta, que é uma carne maravilhosa, só que é uma carne que ou tu cozinha ela longo tempo, ou tu faz ela rapidamente. Eu troquei ideias com a minha subchefe, né? Eu preparo um prato pensando a partir da proteína. Como já era o item obrigatório, foi de certa forma um pouco mais fácil. Quando eu vi que ela ia trabalhar com a sobrepaleta grelhada, eu achei que ia ficar dura. Aí pensei no que acompanharia, como eu teria um molho mais agridoce,
mas com uma acidez diferente. Quis puxar um pouco da moranga, né, da abóbora cabotiá aqui no sul. Quis fazer ela assada também, com algumas especiarias diferentes. E aí quis dar uma quebrada no prato, com o crocante do coleslaw, com o aioli de castanha e ainda com a cebolinha para finalizar. Eu vi que ela tinha muitos elementos no prato dela. Então ela tinha uma equipe que não era dela. Isso faz com que a cozinha toda fique mais complexa no serviço. Mais ao fundo, o time do chefe Fábio Loureiro também trabalhando em cima. A gente vai preparar uma bochecha prensada com um nhoque à la romana. Ao invés de batata, ele é um nhoque feito com farinha de semolina, uma textura um pouquinho diferente. E a gente vai, desse mesmo cozimento da bochecha que a gente vai usar, a gente vai fazer o nosso molho, que vai dar um toquezinho ainda de balsâmico, com um pouquinho da acidez dele. Para mim, a escolha do Fábio com nhoque de sêmola me surpreendeu, porque quando a gente pensa em nhoque, a gente vai pensar na bolinha de batata tradicional. Eu tinha bastante medo da bochecha, né, que foi o que eu escolhi. Eu sabia que era um tipo de proteína que pouquíssima gente usa. É difícil a limpeza daquela carne, né, para sobrar realmente só a carne que a gente precisa. E eu, como muitos dos meus processos, eles são muito demorados de cozimento, né? Então, ele era um processo de cocção ali de pelo menos 5 horas, assim, e 5 horas já a gente olhando para a panela dizendo, por favor, vai, sabe? Um pouquinho mais rápido. E realmente, a gente tinha até um determinado horário e eu acho que a gente finalizou, assim, de tipo, tá no ponto a carne, 15 pro horário, sabe? Faltando 15 minutos para esgotar e a gente tem que ter tudo arrumado e se mandar. Então, foi um pouco tenso nesse sentido. Cozinha é estratégia. Eu bato sempre na mesma tecla. Cozinha é lógica. Qualquer um pode cozinhar. E agora a gente vai conhecer um pouco da rotina lá aqui dentro da cozinha e do que acontece em momentos que antecedem a batalha que já vai passar lá pro salão, onde a gente tem mais de 100 jurados já esperando as maravilhas que os dois chefes vão cozinhar aqui. Aqui a gente está passando, então, chegando aqui do lado do chefe Fábio Loureiro, da sous-chefe Guadalupe. Chefe, a gente quer entender um pouco aqui dessa corrida aqui, o que está acontecendo. A gente está atrapalhando um pouco aqui, mas a gente já vai dando um jeito. Chefe, o que está acontecendo aqui? A gente está finalizando agora o nhoque, que é o nosso nhoque à la romana. A gente está só selando ele, ou dourando ele com uma manteiga de sálvia saborizada que a gente fez. E aí aqui na parte de trás a gente já vem montando junto com a bochecha. Eu tenho ali 100 pessoas para servir, só que são 2 serviços de 100 pessoas. Numa cozinha que está sendo dividida por 2 chefes. Chefe, não queremos atrapalhar aqui, mas já atrapalhando. Chefe, o que está acontecendo aqui? Que momento é esse da produção? Estamos finalizando a nossa farofinha, que vai junto no prato, para dar uma crocância diferente. E estamos fazendo também a nossa cebolinha de crosta, para ir junto com o nosso aioli de castanha. Eu tenho que pensar já aonde vão ser os meus gargalos. Uma cozinha que não é minha, eu vou ter que entregar num tempo razoável e que tudo saia quente e tudo saia da melhor forma. Então aqui a gente já vai juntando, assim vai ser a montagem do prato depois, e a gente já vai deixar tudo isso aqui encaminhadinho. Então a gente já está no processo final do preparo do prato. Já vai servir vocês. Daqui então a gente já serve, é isso mesmo, chefe? Mais ou menos isso. A gente vai finalizar ainda algumas coisinhas, mas já está tudo bem encaminhado. Eu já de cara identifiquei que o cardápio do chefe Fábio era um cardápio de evento. Então, na minha montagem, no fim, éramos 5 pessoas, eu acho, no total. Eu fiquei no meio do caminho, porque eu conseguia botar o ingrediente que era mais difícil, que era um molho, e acompanhar o processo, né, desde a chegada até onde eu estava. E depois de mim só tinha mais 2 processos, então eu sabia como iria sair o prato. Foi a tática que eu usei ali naquele momento, a princípio deu certo. Esse balé pra gente é bastante bonito de ver, porque cada cozinheiro tem o seu estilo. A gente vê os estilos de cada um na hora das linhas de montagem. E tu consegue ver exatamente quem é mais experiente e quem é menos experiente. Quem tem experiência em confeccionar prato para mais de 100 pessoas, quem tem experiência em confeccionar prato para 10, 20 pessoas. E esse balé é muito legal, porque a gente vê também um estudando o outro e um aprendendo com o outro. Quando eu vi que ela ia trabalhar com a sobrepaleta grelhada, assim, eu achei que ia ficar dura.
ela não ia ficar da forma correta com aquela carne. E ela ia ter um problema de forno. Tentei fugir das características negativas dele. Por exemplo, a gente deixou ele marinando, que era um processo para conseguir deixar ele um pouco mais úmido, né? As pessoas erram ponto de porco, né? Porque deixam passar, deixa seco. Então eu tentei fugir um pouco disso até para as pessoas não relacionarem uma coisa com a outra. Mas obviamente, pode ser que tivesse pessoas que não gostassem de porco. E a carne do Fábio também não era uma carne normal, diga-se de passagem, né? O bochecha de boi não é uma carne que se faz todo dia em casa, né? Então acho que ficou bem equilibrado nesse sentido. Ele pegou uma carne extremamente dura, mas ele conseguiu fazer uma cocção lenta e em bastante tempo. Isso faz com que ela quebre as fibras e fique macia. Tentei encontrar uma simetria. Eu achei que ter algo simétrico facilitaria a minha vida. Eu joguei um pouquinho com aquilo que eu imaginava de cor e formatos. Então os dois, né, a bochecha e o nhoque, tinham o mesmo formato, que era para brincar, fazer um jogo ali dentro de um prato fundo, com um fundo escuro. Foi daí um picles por cima que tinha o seu quê de verde, né, que era o machixe. Joguei com formatos, muito mais do que texturas, eu até vou dizer. Para mim, a escolha do Fábio com o nhoque de sêmola me surpreendeu positivamente. Eu achei genial a ideia de apresentação dele e ideia do raciocínio que ele teve. Porque quando a gente pensa em nhoque, a gente vai pensar na bolinha de batata tradicional. Para tu liberar 100 nhoques, tu não vai conseguir entregar no ponto certo. No momento que ele faz o nhoque de sêmola, que muita gente nunca viu aquele tipo de nhoque, ele apresenta um prato novo, ele sacia a vontade das pessoas de uma experiência gastronômica e facilita a vida dele enormemente, porque ele consegue fazer um nhoque com um dia de antecedência. Com certeza, né? Vou deixar os dois quentes, entendeu? Só pra não precisar trazer a panela toda pra cá, pega uma piquinha, vai servindo o purê. Eu achei que ela não ia conseguir entregar. O porco dela estava cru e ela ia demorar para terminar de assar ele. Tinha que ser uma engrenagem muito perfeita para dar certo. Eu fiquei mais na finalização e a minha subchefe ficou tirando as carnes do forno, né? Então teve uma hora que ela tirou a carne e aí eu fui servindo um prato e eu vi que ela tava meio crua. Então, tipo, já deu aquela correria. Volta, 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 me traz outra bandeja. Essa foi a parte mais sangue na cabeça, né? Se é que assim pode se dizer. Percebam a tensão que temos na cozinha. Então é disso que a gente quer mesmo. E agora, Ricardo, mostra mais um pouquinho de como é que tá. Lá vem o primeiro gladiador da noite. O que vocês vão ver no prato são duas peças. Vocês vão ter a bochecha, vão ter o nhoque, que era o meu ingrediente obrigatório, um picles de machixe, que ele é da família do pepino, então é bem parecido, para quebrar um pouco esse colágeno todo que eu comentei antes da bochecha. E o molho a gente tirou do próprio cozimento da bochecha e, trazendo um pouco mais de acidez, a gente temperou ele com aceto balsâmico. Eu ouvi alguns comentários de algumas pessoas que o molho dele estava muito forte. Quando a gente monta um prato, a gente já idealiza como o cliente vai comer aquele prato. O Fábio tinha um nhoque à la romana, que é um sabor muito suave. Se tu comesse junto o nhoque, junto com a carne, junto com o molho, tu ia ter um sabor muito equilibrado. O que acontece é que às vezes as pessoas provam somente uma parte. Prova o molho, depois prova a carne. O molho, ele era mais salgado, ele era um sabor mais forte, mais concentrado. Isso fez com que algumas pessoas achassem o prato não equilibrado. Mas se tu comesse junto, estava um prato muito bem equilibrado. Então, o problema dele foi esse, ele não entender que as pessoas poderiam comer o prato de outra forma. E a farofinha, que pra mim nunca pode faltar. Quando ele bota a farofa no prato com líquido, a farofa ela não fica crocante, ela fica mole. E voltamos a dizer, no tempo de serviço, quando ele está servindo o prato e o prato ir até a mesa,
quando chega na mesa, muitas vezes ela não vai chegar crocante como ele queria. Então eu mudaria um pouco a forma de montagem do prato dele. Se eu tivesse ali no lugar dele, eu já ensinaria as pessoas, já demonstraria como eu acho que elas deveriam provar o meu prato. Se eu dissesse para elas, misturem todos os ingredientes e botem todos na boca ao mesmo tempo para vocês sentirem o equilíbrio, estou levando elas a comer da forma com que eu pensei. Se eu não uso essa oportunidade, pode acontecer disso, das pessoas provarem o molho primeiro, etc e tal, e desequilibrar o prato. Senhoras e senhores, nhoque à la romana pelo chefe Fábio Loureiro. Eu gostei da montagem também, eu acho que ficou um prato bonito e que encheu os olhos de quem estava olhando. Então eu ouso dizer até que eu ganhei alguns pontos naquela parte ali da montagem inicial, que me ajudaram possivelmente depois, se o sabor não estava tão de acordo, mas eu acho que essa parte saiu legal. A gente vai receber a chefe Nicole Sernicchiaro, que é a segunda gladiadora aí da noite de hoje e que vai vir aqui falar um pouquinho sobre quais foram os processos, quais foram os ingredientes. Meu item obrigatório era uma sobrepaleta de duroc, que é um porco caipira. Para acompanhar, a gente fez um seline de abóbora cabotiá assada. Vou botar aqui a nossa sobrepaleta. É um molhinho mais agridoce. E aí, para acompanhar, para dar uma crocância, a gente fez um coleslaw. Aqui eu fiz um molhinho de salada, que esse aqui é um tempero da chefe, daí não vai dar para dizer para vocês. Chefes tem disso, né? Quando ela fala que vai entregar uma coleslaw, os comensais esperam que ela vai entregar uma salada de repolho cremosa. No momento que ela entrega um repolho ralado, simplesmente sem tempero, sem molho, isso não é um coleslaw. Então isso já perde. Se tu vai servir um prato com um nome clássico, serve uma receita clássica. Se ela tivesse posto coleslaw da chefe Nicole, perfeito. Pode servir com o que quiser, até com tomate ela pode servir. Aí eu fiz um aioli com castanha de caju. Então a gente vai 2 gotinhas aqui do lado. Aí a gente vai botar 2 cebolinhas tostadas. Um pouquinho de cebolete. Ela estava mais preocupada aonde ia ficar a cebolinha no prato e como ia ser riscado do que o coleslaw estava errado. E para finalizar, E que vai ganhar, chefe. uma farofinha bem temperadinha, só para fechar com chave de ouro bem no meio aqui e acompanhar o nosso porco. As pessoas vão julgar o meu coleslaw e a minha carne. A cebolinha vai ser uma coisa surpreendente, mas ela não é importante. Eu não tenho no cardápio a cebola tostada. A pessoa não está indo comer cebola, a pessoa está indo comer o duroc, comer o coleslaw. Então, senhoras e senhores, temos aqui a sobrepaleta do duroc pela chefe Nicole Sernicchiaro. Ficou perfeito, ficou direitinho do jeito que queria, exatamente. Era um pinguinho aqui, um pinguinho ali, 2 cebolinhas. Ela tem uma qualidade muito boa que é o talento criativo. A parte criativa dela é muito boa, a parte de adaptação muito boa. Na hora de receber as suas obrigações, ela vai muito bem. A saída dos pratos ela é o reflexo do que acontece durante a operação de montagem. Isso no salão traz problemas porque o jurado está aguardando o seu prato. Essa pessoa que recebeu primeiro, a outra recebeu 20 minutos depois. 20 minutos, essa pessoa já acabou de comer. Então isso já emperra o jantar. Ali foi o momento que eu mais fiquei nervoso, que eu fiquei mais preocupado com o bom andamento. Mas logo na sequência, conseguiram organizar e conseguiram entregar. Quero chamar pra cá os 2 gladiadores da noite, chefe Fábio Loureiro e chefe Nicole Sernicchiaro. Senhoras e senhores, o resultado que já foi auditado pelo chefe Moisés Basso aqui no restaurante Dante Mediterranée, em Porto Alegre, tem como campeão chefe Fábio Loureiro. O momento que eu achei que eu perdi, acabou o jantar, metade do salão quase brincando. Mas muita gente acabou indo fotografar e tirar fotos com ela e tudo mais. Nossa, tá bem, perdi. Acho que já dá pra entregar os tacos aqui.
desde muito cedo, já enxergava o Fábio sendo o ganhador da disputa. Desde muito cedo, assim, pela tranquilidade dele, pela lógica que ele usou na cozinha. Não tem o sabor da vitória, obviamente, mas o gosto da derrota não passou nem perto ali da nossa equipe. Ela estava muito nervosa, ela estava muito ansiosa pelo que ela estava fazendo e isso reflete, isso acaba refletindo. Acho que os chefes se esmeraram bastante, foi um bom duelo. Na próxima etapa eliminatória, o chefe Fábio Loureiro vai pegar o vencedor ou a vencedora do duelo entre o chefe Jonathan Marco e a chefe Lauren Macedo. O que me motiva mais, de repente, para um segundo, é pensar que lá vem um vencedor também. E, inevitavelmente, isso é tipo, ok, vamos nos desafiar mais. O estudo dos teus adversários dentro dessa competição, ele é extremamente importante. E para que um cozinheiro possa chegar onde ele quer dentro da competição, é imprescindível que ele esteja de olho no que os demais estão fazendo. Entrar de cabeça na competição, buscar informações, entender que estratégias e que técnicas o teu concorrente utiliza, essa é uma dica de ouro para quem quiser chegar à final do Clash of Chefs, o Desafio 2022.